Capítulo 10. Conclusões e especulações. Revendo as possíveis explicações do fenômeno, diremos que a melhor explicação normal, nos casos de marcas e defeitos de nascença, é a coincidência para as marcas e a memória falha dos informantes para as declarações que as crianças fazem. Nos casos que envolvem primariamente declarações da criança, o conhecimento adquirido por meios normais pode ser alegado quando a personalidade anterior era um membro da família do sujeito ou viveu na mesma aldeia. A memória falha seria a melhor explicação para os demais casos. Isso, porém, não basta, é claro, nos casos registrados por escrito, contendo as declarações da criança antes de a personalidade anterior ser identificada. Teremos, então, de recorrer à fraude como um meio de explicá-los. As melhores explicações normais para o comportamento de uma vida pregressa exibidos pela criança são a fantasia, combinada com a coincidência e a memória falha dos informantes. Mas as duas têm pontos fracos. Enfim, nos casos de reconhecimentos feitos pelas crianças, podemos usar a memória falha dos informantes para esclarecer muitos deles. Mas, de novo, só nos restará a fraude como a única explicação normal possível para os testes de reconhecimento controlados. Dado que a memória falha dos informantes fornece a melhor explicação normal para muitos casos, quero apresentar aqui 2 estudos que investigaram tal possibilidade. No primeiro, o Dr. Stevenson e o Dr. Keil compararam relatórios que as famílias elaboraram sobre casos em diferentes épocas. O estudo teve início quando o Dr. Keil revisou por alto vários episódios que o Dr. Stevenson havia investigado 20 anos antes. Depois, já agora com empenho, ele retomou outros dos 2 primeiros casos do Dr. Stevenson até completar 15. Fez isso a fim de constatar se os relatórios das famílias haviam sido exagerados com o tempo. Afinal, a ideia toda por trás da possibilidade de memória falha dos informantes é que os pais acreditam aos filhos um conhecimento mais específico sobre as vidas passadas do que eles de fato revelaram antes do encontro das 2 famílias. Por isso, o Dr. Keil quis saber se as declarações se afastaram dos relatos iniciais que as famílias confiaram ao Dr. Stevenson. Ao entrevistar as famílias, o Dr. Keil não sabia quais informações elas haviam prestado originalmente ao Dr. Stevenson. Mesmo depois de se entregar conciosamente ao reexame dos casos, só dispunha dos nomes e endereços dos sujeitos que o Dr. Stevenson tinha investigado há muitos anos. Foi então ao encontro das famílias e tomou notas das novas entrevistas que fez com elas. Completada a pesquisa, ele e o Dr. Stevenson compararam as informações que ambos haviam obtido anos antes. Considerando-se o tempo decorrido, as investigações não se revelaram idênticas e, em alguns casos, as pessoas entrevistadas pelo Dr. Keil não eram as mesmas que o Dr. Stevenson tinha conhecido 20 anos antes. Comparando as informações que um e outro haviam colhido, o Dr. Keil e o Dr. Stevenson descobriram que em apenas um caso houve exageros com base nas palavras das testemunhas. A família do sujeito mencionou ao Dr. Keil um incidente que não havia comunicado ao Dr. Stevenson, envolvendo a descoberta por parte do sujeito de uma colher que a personalidade anterior, irmão falecido da criança, mantinha fechada numa gaveta em local inacessível. Em 3 outros casos, a essência dos relatos permaneceu basicamente a mesma. Alguns detalhes diferiam de um relato para outro, mas, no todo, nenhum se tornou mais forte ou mais fraco com o tempo. Os relatos dos outros 11 casos, na verdade, haviam enfraquecido quando o Dr. Keil entrevistou as famílias. Isso ocorreu porque os informantes forneceram menos detalhes do que haviam fornecido ao Dr. Stevenson anos antes. Fato bastante lógico, é claro, pois geralmente os detalhes vão nos escapando com o passar do tempo. Mas, nessa circunstância, é um dado importante. Ele mostra que os casos não se avolumam na mente das pessoas à medida que os anos correm. Na verdade, eles diminuíram de proporções. Como vimos, alguns casos incluem traços que nos tentam a concluir que as testemunhas estão evocando incorretamente declarações ou acontecimentos. O mencionado estudo não dá nenhum apoio a essa conclusão.
O Dr. Saibo, Schouten e o Dr. Stevenson empreenderam um outro estudo do problema. Compararam casos nos quais se fizeram registros por escrito das declarações das crianças antes do encontro das famílias com casos que não tinham tais registros. Queriam testar a hipótese de os pais exagerarem as declarações do filho sobre a personalidade anterior antes de as famílias se conhecerem. Achavam que, se isso fosse verdade, os casos em que registros escritos documentavam as palavras autênticas das crianças antes do encontro das famílias incluiriam menos declarações e menos corretas do que os casos sem registro. Uma vez que os casos com registros escritos provinham sobretudo da Índia e do Sri Lanka, os doutores Schouten e Stevenson examinaram todos os investigados nesses dois países, nos quais o número de declarações corretas e incorretas havia sido determinado e anotado. Chegou-se então a 21 casos lançados por escrito antes do encontro das famílias e a 82 sem documentação. A seguir, os dois grupos foram comparados e o que os médicos descobriram os deixou surpresos. A média de declarações nos casos com registros escritos chegava a 25,5, enquanto nos casos sem registros baixava a 18,5. A porcentagem de declarações corretas eram essencialmente a mesma nos dois grupos. 76,7% nos casos com registros escritos e 78,4% nos outros. Assim, as descobertas do estudo são o oposto do que esperaríamos se, por causa de memória falha, os informantes estivessem creditando aos filhos declarações em maior número e mais corretas do que eles realmente prestaram antes do encontro das famílias. Nos casos sem documentação escrita, atribuíam às crianças menos declarações, presumivelmente por terem esquecido algumas, já que ninguém se deu ao trabalho de registrá-las. Como salientam os doutores Schouten e Stevenson, as descobertas mostram que, se os pais atribuem aos filhos mais conhecimento sobre a vida pregressa do que eles de fato revelavam antes do encontro das famílias, não o fazem a ponto de afetar os dados de uma maneira mensurável. Esse estudo condiz bem com os resultados do anterior pelo fato de indicar que os relatos dos casos se tornam menos detalhados com o correr do tempo, visto que os informantes, quando não há registros escritos, evocam menos declarações do que quando os há. E isso está de acordo com as conclusões dos doutores Stevenson e Cale, segundo os quais muitos casos se enfraquecem com o tempo. Tomados em conjunto, esses dois estudos realmente lançam dúvidas sobre a tese de que a principal origem dos casos é o fato de as testemunhas evocarem as declarações das crianças sobre vidas passadas como sendo mais impressionante do que de fato foram. Desse modo, esperaríamos que os relatos se robustecessem com o tempo, com as lembranças das testemunhas tornando-se menos acuradas, quando, na verdade, eles frequentemente se tornam mais fracos. Assim também, esperaríamos que os casos com documentação escrita do que as crianças de fato disseram apresentassem menos declarações e menos corretas, quando, na verdade, trazem mais declarações e a mesma porcentagem de corretas. Dado que a memória falha dos informantes constitui a explicação corriqueira para muitos dos casos, ficamos sem um meio sólido de explicá-los por vias normais. Sem dúvida, conforme já vimos, nenhuma explicação normal única pode dar conta dos diferentes tipos de casos, mas duvidar por completo da tese mais comum é um sério desafio. Ora, como nenhuma explicação consegue, por si só, abranger todos os casos, o único modo viável a esta altura de explicá-los por meios normais é dizer que um processo normal engendra cada caso com certa imperfeição e diferentes processos são responsáveis por casos diferentes. Considerando isso, temos de notar primeiro que não existe nenhum caso perfeito. A perfeição quase nunca é encontrada em ciência. Quando um estudo médico é realizado, sempre alguém consegue encontrar uma maneira de criticá-lo ou de duvidar de suas descobertas.
Isso é particularmente verdadeiro no estudo de fenômenos espontâneos que não acontecem em laboratório, onde podemos controlar todas as condições para chegar ao resultado mais claro possível. Eles acontecem, isso sim, no mundo real das condições fora de controle. Alguns fenômenos se dão na natureza e não podem ser reproduzidos em laboratório. E se os acharmos suficientemente merecedores de estudo, teremos de aceitar essas limitações. Portanto, reconhecemos que nenhum dos casos aqui tratados é perfeito. Frente a essas imperfeições, somos levados a supor que um grupo de pais desonestos aqui, uma coincidência ali, uma conversa sobre a vida passada em frente a uma criança, ou a má memória acolá, explicam cada caso e juntos deverão explicar também todos. Essa explicação será satisfatória? Num dado caso, talvez pensemos, por exemplo, que a coincidência é bastante improvável, mas ainda assim possível. Se recorrermos a semelhante raciocínio para explicar todos os 2.500 casos, estaremos levando o improvável a extremos. Após certo tempo, esmiuçar algum defeito concebível em cada caso, começa a aparecer ignorar a floresta pelas árvores. Se recuarmos um pouco e contemplarmos esse fenômeno geral como um todo, veremos um padrão de eventos notáveis. Embora os casos sejam apenas evidências e não provas de um processo paranormal, quando consideramos a fraqueza das explicações normais, não creio que elas possam explicar adequadamente os casos mais contundentes em conjunto. Creio que falham nisso e, portanto, devemos nos voltar para as possibilidades paranormais e verificar se conseguem oferecer uma explicação melhor. Ao examinar os diferentes tipos de casos como um todo, a reencarnação proporciona uma explicação bem mais direta do que a percepção extrasensorial ou a possessão. Ela dá conta, com facilidade, de todos os casos, enquanto as outras, não. E é certamente uma tese mais óbvia que essas duas. A questão é determinar se os casos fornecem evidências suficientes de um processo paranormal para que favoreçamos a reencarnação em detrimento das explicações normais. O Dr. Stevenson escreveu ter ficado persuadido de que a reencarnação é a melhor, embora não a única explicação para os casos de maior impacto que investigamos. Para ser um pouco mais conservador, eu diria que a melhor explicação para os casos mais intrigantes é que lembranças, emoções e mesmo danos físicos podem, às vezes, transitar de uma vida para outra. Se é isso que entendemos por reencarnação, então a minha conclusão é a mesma do Dr. Stevenson. Mas, desde que, como ele escreveu também, quase nada sabemos sobre reencarnação, prefiro empregar a terminologia mais específica. Embora essa, talvez, pareça uma declaração espantosa de que lembranças, emoções e danos físicos podem, às vezes, transitar de uma vida para outra, a evidência, creio eu, nos arrasta para tal conclusão. Ela não é, de resto, mais espantosa do que muitas das ideias corretamente aceitas em física pareciam na época em que foram propostas. E como a evidência nos conduziu nesse rumo, temos de levá-la em conta. Sei muito bem que posso estar errado. Como escreveu o Dr. Stevenson, essa é a melhor explicação para os casos, porém não é a única. Mas os céticos podem estar também, quer o admitam ou não. Embora os céticos tenham obviamente outro ponto de vista, a ideia de reencarnação e trânsito de uma vida para outra parece ser a conclusão mais aceitável, com base na evidência que nossa pesquisa produziu ao longo dos últimos 40 anos. E se isso significa que devemos questionar alguns dos nossos pressupostos materialistas sobre como o mundo funciona, então que seja. Na tentativa de entender o problema, tenhamos em mente que alguns médicos hoje veem a consciência como uma entidade separada do cérebro e com importantes funções no universo.
A observação consciente, pelo menos, parece capaz de afetar o futuro e até o passado no mundo quântico microscópico. Ora, se a consciência é de fato uma parte integrante do universo, se o físico Andrei Linde, de Stanford, está correto ao sustentar ser inconcebível uma teoria geral consistente que ignore a consciência, então o mundo é um lugar bem mais complexo e extraordinário do que o seu lado físico nos mostra no cotidiano. Em física, os conceitos da relatividade e da mecânica quântica já nos provaram que o universo tal qual o entendemos vulgarmente está muito distante do que a nossa experiência corriqueira nos diz a seu respeito. Do mesmo modo, a maioria das pessoas só se dá conta de sua própria consciência e processa essa percepção com os seus cérebros individuais. Isso as impede de aceitar plenamente a evidência de que a consciência é, no universo, um fator para além daquilo que parece estar ocorrendo em suas cabeças. Se a consciência é uma parte importante do universo, devemos nos perguntar se podemos decidir logicamente que ela não passa de um subproduto do cérebro em ação. Se a observação consciente é capaz de determinar o caminho percorrido por uma partícula de luz há bilhões de anos, como propôs John Wheeler, fará sentido concluir que a consciência se desenvolveu apenas como condição temporária do funcionamento de um cérebro humano? Penso que não. Teremos por força de admitir que um elemento fundamental do universo, se a consciência for isso mesmo, existe separadamente de nossos pequeninos cérebros aqui na Terra. Ainda que, segundo a experiência cotidiana, a nossa consciência comece quando nascemos e termine quando morremos, uma alternativa razoável é que o cérebro atua como veículo para a consciência enquanto estamos vivos e que essa consciência existia antes do nosso nascimento, podendo, portanto, persistir após a nossa morte até encontrar outro veículo em outro corpo. A evidência em nossos casos ampara essa ideia, e no resto do capítulo trabalharemos a partir do ponto de vista de que, se ela é verdadeira, então vale a pena examinar o que os casos nos podem dizer a respeito da reencarnação. Ao fazê-lo, seremos forçados a especular bastante, mas tenhamos em mente que o mundo da consciência talvez opere de maneira muito diversa do universo físico. Portanto, quaisquer conclusões a que cheguemos com respeito à reencarnação serão experimentais nessa altura. Mas temos algumas questões fascinantes a explorar. Todos reencarnam? Quando vislumbramos alguma evidência da reencarnação, uma das reações é indagar de que modo ela nos pode afetar individualmente. Sem dúvida, todos gostaríamos de ver de novo os nossos entes queridos que faleceram. Pensemos nas emoções que a mãe de Patrick Christensen deve ter sentido ao concluir que o seu primeiro filho, morto pequenino, havia voltado para ela. Perdas desse tipo são, é claro, desoladoras, e todos ficaríamos confortados ao saber que elas não são permanentes. Infelizmente, convém lembrar o que é verdadeiro para as crianças com recordações de vidas passadas, talvez não seja verdadeiro para o resto de nós. Essas crianças podem constituir um grupo à parte. Reencarnaram, mas ninguém mais reencarnou. Por exemplo, teriam questões em suspenso que as mantinham ligadas às suas experiências terrenas. Por isso voltaram, ao contrário das outras. A situação lembra as histórias de casas mal-assombradas a que, segundo se diz, o fantasma fica preso por causa de uma morte violenta ou coisa semelhante. Conforme já discuti, 70% das personalidades anteriores morreram de meios não naturais, nos casos em que o tipo de morte foi determinado. E, é claro, muitas das que tiveram morte natural também morreram de repente. Isso sugere que uma morte violenta ou súbita tem mais probabilidade de produzir um caso futuro de criança com lembrança de vida pregressa do que outros tipos de óbito. Uma morte assim talvez seja um dos fatores que levem os nossos sujeitos a manter com a Terra vínculos que fazem deles exceções à regra normal.
Após a morte, a consciência se fundiria com uma consciência universal mais vasta ou passaria a outro plano da existência. O paraíso, por exemplo. Pelo que sabemos, a tradicional visão judeu-cristã da vida após a morte pode, de um modo geral, estar correta, ainda que os nossos casos sejam exemplos autênticos de reencarnação. Por outro lado, a reencarnação poderia ocorrer normalmente, mas sem lembranças trazidas da vida passada. Nesse caso, todos tivemos vidas pregressas, embora a maioria não se lembre. Se isso for verdade, então o processo usual sofreria uma ruptura, ou devido a um fator da vida passada, como morte súbita, ou um fator da vida futura. Isso faria com que certas lembranças se manifestassem na nova existência. Portanto, ainda que todos reencarnem, os nossos casos são inusitados devido à presença das lembranças. Os casos não revelam qual possibilidade é a mais viável. Se fora do comum são as vidas pregressas ou apenas as suas lembranças, embora sugiram que a reencarnação ocorre em determinadas circunstâncias. Todos gostaríamos de ver os nossos mortos queridos voltar para nós ou de voltar nós próprios para eles depois de morrer. Mas os casos não provam que a reencarnação seja universal. Eles indicam a possibilidade de reencarnarmos sob certas circunstâncias, o que é de certo um achado significativo, mas não informam claramente se isso acontece a todos nós. Ainda que todos reencarnássemos, os padrões que observamos nos casos onde há lembranças talvez não se apliquem aos outros. O tipo de morte ou algum outro fator podem alterar o processo normal a fim de engendrar padrões consistentes com a persistência da memória. Por exemplo, as crianças com recordações de uma vida passada talvez estejam mais ligadas a determinado lugar que outras. Tais crianças tendem a reencarnar perto de onde a personalidade anterior viveu, enquanto as demais que reencarnam sem lembranças não se veem sujeitas a essa coerção. De igual modo, as crianças que descrevem um local onde estiveram durante anos entre as duas vidas, talvez não sejam como todas as que reencarnam. Devemos ter em mente que outras diferenças podem ocorrer também entre os casos de crianças que conservam lembranças e os das que reencarnam. Nos casos de reencarnação, o que reencarna? A despeito dessas reservas, cumpre continuar examinando os casos de perto para descobrir o que eles nos informam sobre a vida após a morte. Eis uma pergunta. Se os casos são mesmo exemplos de reencarnação, o que exatamente reencarna? Por eles se vê que lembranças, emoções e traumas físicos podem passar para uma vida futura. Falei de consciência persistente, mas esse não é um termo muito específico. Outros que costumam ser empregados como alma e corpo astral apresentam conotações que talvez não achemos muito precisas. Por esse motivo, o Dr. Stevenson cunhou o termo psicóforo, derivado do grego que significa condutor da alma, a fim de descrever o veículo responsável pelo transporte das lembranças após o falecimento. Essa entidade, o psicóforo ou consciência, parece ser capaz de obter informações novas, com base nos casos nos quais crianças descrevem acontecimentos ocorridos depois da morte da personalidade anterior. Poderíamos nos perguntar de que modo a entidade o faz, uma vez que não tem órgãos sensoriais como olhos e ouvidos. A resposta seria que ela obtém as informações por meios paranormais. Isso lembra os relatos de pacientes que tiveram experiências de quase morte. Eles descrevem eventos presenciados de cima do corpo e também se coaduna com outros estudos de parapsicologia, segundo os quais algumas pessoas conseguem obter conhecimento que não obteriam por meio dos órgãos dos sentidos. Chegam, pois, ao conhecimento por meios paranormais e, embora não saibamos que meios sejam esses, se a pessoa consegue fazê-lo em vida, então podemos presumir, logicamente, que a sua consciência o fará caso sobreviva à morte.
Apesar de, para nós, a reencarnação significar comumente que uma entidade transita de uma vida para outra, alguns budistas, particularmente os Theravada, dizem que as coisas não se passam assim. A sua doutrina do anatta, não alma, perceitua que não existe nenhum eu, entre aspas, e, portanto, nenhuma entidade que passe de uma vida para outra. Por ocasião da morte de uma personalidade, nasce uma nova, mais ou menos como a chama expirante de uma vela que acende outra. Ocorre, sim, continuidade entre personalidades, porque as forças kármicas que a personalidade anterior pôs em ação forçam o nascimento subsequente. Mas nenhuma identidade persiste. Dado que não sou propriamente um estudioso do budismo, confesso ter dificuldade em aceitar ou mesmo compreender por inteiro esse conceito. Posso, entretanto, garantir que, a despeito dessa doutrina, muitos budistas praticantes, na verdade, acreditam que uma entidade real às vezes renasce. Conforme observa o Dr. Stevenson, os nossos casos de certo sugerem que algum veículo transportou recordações persistentes para a próxima vida. Algo mais que emoções e lembranças parece ter sobrevivido. Já dissemos que marcas de nascença podem surgir quando a consciência está tão traumatizada por lesões em uma vida pregressa, a ponto de forçar o feto em desenvolvimento a exibir sinais semelhantes no nosso corpo. Acho difícil imaginar um tal processo sem que alguma coisa, quer a chamemos de consciência, psicóforo ou outra palavra qualquer, transporte as lesões para a próxima vida. Embora alguns budistas, sem dúvida, discordem, os nossos casos implicam que uma entidade, a qual dou o nome de consciência, pode sim passar de uma vida para outra. A possibilidade de um trauma físico influir na consciência de modo a gerar marcas no feto em desenvolvimento implica que essa consciência pode afetar também o corpo físico. Isso nos reconduz à discussão do dualismo no capítulo 9 e à questão de saber se pensamentos imateriais influem sobre o mundo material, no caso, o feto em desenvolvimento. Parece que sim. Os casos, além disso, mostram que a própria mente, às vezes, é afetada por acontecimentos traumáticos. Vimos no capítulo 4 pacientes que passaram a exibir marcas físicas ao reviver traumas sob hipnose. Os episódios de reencarnação indicam que tais efeitos podem mesmo se manifestar na próxima vida. Os traumas machucariam, entre aspas, a consciência, fazendo com que os ferimentos reaparecessem no novo corpo. Os efeitos duradouros do trauma talvez pareçam estranhos a princípio, até nos darmos conta do modo como os acontecimentos traumáticos costumam afetar a mente nesta vida. Pessoas com trauma emocional ou físico sério, às vezes desenvolvem estresse pós-traumático no qual exibem sintomas físicos ou emocionais anos depois de sua ocorrência. Não devemos, pois, nos surpreender ante a possibilidade de esses traumas passarem com a consciência para a próxima vida, sob a forma de cicatrizes ou até de fobias. Gostaríamos que todas as nossas dificuldades passadas cessassem com a morte. Mas os casos aqui estudados sugerem que isso não acontece. O quando e o como da reencarnação. Indaguemos agora se a consciência sobrevivente tem algum controle sobre o quando e o como do seu renascimento. Em muitos casos, as crianças asseguraram que escolheram os seus próximos pais. Nos casos da Ásia, falam às vezes de ter visto um dos futuros pais e decidido segui-lo até a casa a fim de se juntarem à família. Nos casos da América, as crianças dizem ter estado no céu e ali escolhido de quem iriam renascer. Embora essas histórias não possam obviamente ser verificadas, algumas das originárias da Ásia o foram, pelo menos em parte, porque o pai havia estado na área descrita pela criança ao tempo da concepção. Em outros casos, quando vemos a criança se queixar amargamente de sua família, podemos concluir que não há nenhum indício de ela a ter escolhido.
Dado que a maioria das crianças nunca relata lembranças do período entre vidas, não sabemos se estiveram envolvidas ou não numa tomada de decisão. Pode ser que sim, mas não se recordam. Não dispomos de meios de saber ao certo, porém, frente à variedade de casos, se é possível que algumas pessoas escolham os seus pais ou lugar de renascimento e outras não. Isso levanta a questão maior de saber se alguém, afinal, toma decisões no processo de reencarnação. Se a consciência individual não decide quando irá renascer, quem decide? Guias? Anjos? Ou deuses? Ou tudo ocorre de maneira normal, sem nenhuma tomada consciente de decisão? Os diversos sistemas de crenças têm diferentes concepções sobre como a pessoa passa para a próxima vida. Embora alguns dos nossos sujeitos falem de guias encaminhando-os para a família atual, a maioria não diz nada sobre o período entre vidas, de modo que nossos casos, na verdade, esclarecem muito pouco essa importante questão. Seguindo essa mesma linha, cabe examinar especificamente o local dos renascimentos. Uma conclusão a tirar dos casos é que o lugar onde ocorre o renascimento, ao menos em situações nas quais a criança conserva lembranças da vida pregressa, não é aleatório. A grande maioria das crianças relata vidas anteriores no mesmo país da atual e muitas alegam ter vivido na mesma aldeia e até no seio da mesma família. Que pensar disso? Uma possibilidade é que coerções geográficas determinem o local onde a consciência poderá renascer. Embora a ideia de que a consciência fica limitada a uma pequena área pareça estranha, condiz com histórias de crianças permanecendo num certo lugar, o local onde a personalidade anterior faleceu, por exemplo, até avistarem um de seus futuros pais. Sinto-me mais propenso a acreditar que a consciência é atraída para determinadas áreas por causa de vínculos emocionais com elas. Muitos de nós nos identificamos fortemente com um país, portanto, é mais provável que renasçamos nele. Além disso, as pessoas podem apegar-se emocionalmente a certos lugares e sentir-se motivadas a retornar para lá. Mais importante ainda, os laços de uma pessoa com outras podem desempenhar um papel altamente significativo em termos do local de renascimento. Nos casos da mesma família, as crianças talvez renasçam em seu seio devido à continuidade de uma forte conexão emocional. Sobretudo quando a personalidade anterior foi uma criança morta muito jovem, a consciência individual pode estar ainda muito ligada à família e sente-se, por isso, movida a renascer nela. O mecanismo disso é naturalmente um mistério, mas posso imaginar uma força emocional no mundo da consciência que chamaria pessoas para determinados lugares ou famílias com uma atração quase magnética. Os casos em que crianças relatam vidas passadas em outros países lançam, talvez, alguma luz sobre o problema. Nesses casos, os sujeitos dizem geralmente que morreram em sua vida pregressa no país onde hoje vivem. Sendo exemplo disso, as crianças birmanesas que afirmam ter sido soldados japoneses mortos na Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. Muitas delas expressam o anseio de voltar para o Japão como se estivessem aprisionadas na Birmânia depois de ali morrerem. Ignoramos se semelhante cativeiro é devido a limitações geográficas ou a vínculos emocionais. Seus atos como soldados, muitos dos quais se mostraram bastante duros para com o povo birmanês, podem ter gerado uma conexão emocional indissolúvel que os obrigou, entre aspas, a permanecer no país durante a vida seguinte. Quer a explicação seja geográfica ou emocional, a nosso ver, esses casos mostram que as pessoas, às vezes, continuam a manter laços com uma existência já finda. Não sabemos se essa é uma verdade geral ou só se aplica a episódios onde se observam lembranças preservadas. Mas os casos revelam que, em determinadas situações, os vínculos persistem na próxima vida. Em se tratando das crianças birmanesas que relataram lembranças de soldados japoneses, preserva-se um laço tanto com a Birmânia quanto com o Japão, pois elas nasceram em um país, mas ainda anseiam pelo outro. A questão do karma.
O conceito de karma faz parte de várias religiões que acreditam na reencarnação, notadamente o hinduísmo e o budismo. Inclui nos vários sistemas religiosos diversas sutilezas que não nos cabe discutir aqui, mas, em geral, trata-se da crença em que os atos da pessoa lhe determinam as circunstâncias futuras. Isso implica a ideia de que as ações em vidas passadas afetam as circunstâncias da pessoa na atual. Uma interpretação dos casos birmaneses japoneses, acima citados, é que as suas agressões ao povo da Birmânia obrigaram aquelas crianças a renascer como cidadãos locais. De um modo geral, os nossos casos fornecem algum indício em favor da existência do karma? Antes de responder à pergunta, devo salientar que, pelo conceito de karma, as circunstâncias da pessoa nesta vida devem-se não só a atos praticados na última existência, mas também a tudo o que se fez em qualquer das vidas anteriores, de modo que precisar os efeitos apenas da última é difícil. Examinei o banco de dados do nosso computador para ver se algumas características da personalidade anterior se adequariam às circunstâncias nas quais o sujeito nasceu. Especificamente, contemplei os seguintes itens sobre a personalidade anterior. A personalidade anterior era santo? Era criminoso? Cometeu transgressões morais? Tinha espírito filantrópico ou generoso? A personalidade anterior era ativo na observância religiosa? A fim de descobrir se algum desses itens combinava com a situação econômica, o status social ou a casta da pessoa nos casos indianos. Ao fazer isso, sei que deveríamos considerar um filho de pais amorosos e atentos, mas pobres, como nascido em circunstâncias positivas. Mas cabe ao menos pensar que tais circunstâncias incluiriam, mais provavelmente, uma condição econômica superior. Quando visualizei os testes de correlação, somente uma das características da personalidade anterior revelou-se pertinente às circunstâncias do sujeito. A santidade, entre aspas, da personalidade anterior condizia de perto com a situação financeira do sujeito e mostrava uma correlação significativa com a sua posição social. Isso significa que, quanto mais santa, entre aspas, tiver sido considerada a personalidade anterior, mais elevado será o status econômico e social da criança. A santidade não se correlaciona à casta do sujeito nos casos da Índia, e nenhuma das outras características da personalidade anterior tem algo a ver com as circunstâncias do sujeito. Devemos, pois, concluir que as correlações exibidas pelo item santidade, entre aspas, não passam de uma falha estatística, e temos pouca evidência de que o karma das vidas anteriores afeta as circunstâncias do renascimento. Outro fator a contrariar os efeitos do karma é o que mencionei no capítulo 4. Os casos de marcas e defeitos de nascença envolvem lesões parecidas com as que as crianças se lembram de terem sofrido nas vidas anteriores. Se acharmos que o karma é responsável por esses sinais, então seria de esperar que lembrassem ferimentos infligidos pelas personalidades anteriores a outras pessoas, não os que elas próprias sofreram. Uma vez que não é esse o caso, temos de reconhecer que marcas e defeitos de nascença não dão suporte à ideia de efeitos kármicos. Repitamos, a doutrina do karma é complexa. E, embora possa explicar as descobertas vistas neste livro, cabe concluir que os nossos casos oferecem pouquíssimas evidências que a confirmem. Emoções persistentes. Examinando mais a fundo os possíveis vínculos emocionais, talvez preferíssemos pensar que o amor e os sentimentos positivos que damos às outras pessoas podem durar mais que uma única existência. E os casos realmente nos dão esperança de que assim seja. Não apenas marcas de nascença e fobias ocorrem nesses casos, como as crianças também continuam a expressar amor pela família anterior. O amor perdura. Isso parece sobretudo evidente nos casos da mesma família. William, o garoto do capítulo 1,
assegurou que sempre cuidaria da mãe, tal qual o seu avô disse a ela. Patrick Christensen, o menino do capítulo 4, que exibia várias marcas de nascença, discorreu sobre como tinha deixado a mãe ao final da curta vida do seu primeiro filho e agora mantinha com ela um relacionamento estreito. Tais exemplos revelam que o amor pode sobreviver à morte e transportar-se para a próxima vida. Abby Swanson, no capítulo 3, garantia ter sido a sua bisavó. Se estiver certa, então voltou num relacionamento com a mãe bem diverso do da vida pregressa, quando foi avó dela. Passar de avó a filha é uma grande mudança, mas ainda assim espelha o que pode frequentemente acontecer numa única existência, quando os pais vêm a depender de filhos que antes dependiam deles. Talvez a questão de quem está cuidando de quem não seja tão importante quanto a conexão que as pessoas partilham. Semelhante conexão pode se manter ao longo das existências. Essa ideia não é apenas confortadora, talvez seja verdadeira também, se acreditarmos na evidência de muitos de nossos casos. A ideia da conexão emocional, mas não dos papéis persistindo de vida para vida, poderá afetar o modo como os pais veem os filhos, pois sugere que precisam discipliná-los, não como déspotas, mas como guias numa viagem comum. Os filhos têm de ser considerados parceiros iguais na jornada da vida, e não criaturas inferiores, embora sejam parceiros necessitados de orientação e da sensação de segurança proporcionada pelo controle dos pais. Talvez a bisavó tenha resolvido voltar para a mãe de Abby a fim de prosseguirem juntas em sua viagem. Agora os papéis são diferentes e a mãe de Abby precisará ensinar-lhe muitas coisas. Ao fim, quem sabe, ela aprenderá tanto do relacionamento com Abby quanto Abby de suas lições. Quando o renascimento não ocorre na mesma família, a conexão persistente, ou pelo menos a saudade que ela gera, podem constituir um problema na nova vida. Muitas crianças revelam intenso conflito emocional por achar que estão sendo mantidas longe de seus verdadeiros pais. Isso quase sempre cessa quando as crianças ficam mais velhas, mas às vezes é um sentimento muito forte enquanto dura. Conforme observei no capítulo 6, muitos dos pais asiáticos acatam respeitosamente o que seus filhos dizem sobre vidas pregressas, pois, em geral, acreditam neles. Mas também deixam claro aos filhos que a existência atual é diferente da outra. Infelizmente, às vezes, enfatizam demais esse ponto e alguns empregam métodos muito duros para fazer com que as crianças deixem de falar sobre a vida passada. No entanto, talvez isso seja melhor a longo prazo do que enfatizar o elo com a existência anterior. Relacionamentos do passado estão no passado e nada ganhamos insistindo nas vidas pregressas em detrimento da atual. Algumas crianças, de certo, sofrem bastante por querer retomar os relacionamentos que evocam de existências anteriores, o que, sem dúvida, afeta suas interações com os pais atuais. De igual modo, alguns adultos às vezes se apegam tanto à possibilidade de vidas passadas que negligenciam as experiências das de hoje. Sem dúvida, esse não é o melhor caminho a tomar. Embora a consciência da possibilidade da reencarnação possa induzir as pessoas a apreciar melhor os aspectos espirituais da vida e o lado espiritual dos semelhantes, elas não devem se concentrar demais nas possíveis existências anteriores. Na mesma linha, algumas pessoas se submetem à regressão hipnótica para tentar descobrir suas vidas passadas. Ainda que lucrassem com isso, não se sabe ao certo se a regressão hipnótica funcionaria em tal caso. Muitos hipnotizadores podem colocar os pacientes sob hipnose e induzi-los a evocar lembranças aparentes do passado, não raro com inúmeros detalhes e forte emoção. O problema é verificar se essas lembranças, entre aspas, correspondem mesmo a acontecimentos reais. Em muitos casos, o sujeito parece se lembrar de uma vida em tempos antigos e determinar se ela de fato ocorreu é impossível. Em outros, o relato do sujeito inclui absurdos históricos. Não bastasse isso, alguns sujeitos lembram detalhes que depois se descobre provirem de outra fonte, por exemplo,
como um livro que leram há muitos anos e esqueceram completamente. No capítulo 8, discute casos nos quais a hipnose produziu resultados espantosos. Mas, infelizmente, ela é um instrumento pouco confiável, quer seja usada para resgatar lembranças desta ou de uma outra vida. A hipnose pode recuperar lembranças notáveis desta vida, mas produzir também material fantasioso. Sob hipnose, a mente tende a preencher lacunas. Se pedirem que a pessoa forneça detalhes dos quais não se lembra, a mente, em geral, sugere outros. Feito isso, a pessoa quase sempre tem muita dificuldade para distinguir lembranças verdadeiras das fantasiosas. Isso não quer dizer que todos os casos de regressão hipnótica a vidas passadas sejam destituídos de valor, absolutamente. Afinal, se algumas crianças pequenas podem conservar lembranças de vidas anteriores, reza a lógica que alguns adultos também consigam resgatar tais lembranças por meio da hipnose, como conseguem evocar recordações da primeira infância. Ainda assim, a grande maioria dos casos não revela nenhum indício em apoio da ideia segundo a qual as imagens vistas sob hipnose são de fato de uma vida pregressa. Como escreveu Alan Gaud, embora alguns dos casos de impacto possam ser detectados, parecem, abre aspas, um tão ínfimo resíduo sólido de um tão grande dilúvio de tolices divertidas, mas dúbias, que andaria mal quem se dispusesse a desperdiçar uma vida inteira na tentativa de induzi-las. Fecha aspas. Um conselho aos pais. Muitos pais nos consultam quanto à maneira de lidar com as declarações dos filhos sobre vidas passadas. Embora cada caso apresente diferenças individuais, creio poder oferecer uma orientação geral que, espero, seja útil. Em primeiro lugar, os pais precisam saber que essas declarações não significam distúrbios mentais. Conversamos com inúmeras famílias em que uma criança alegava recordar-se de outros pais, outra casa ou uma morte prévia, e essas crianças raramente exibiam algum problema de saúde mental. Vários estudos se ocuparam dessa questão. Eu mesmo completei recentemente um deles com um colega, o Dr. Don Nidfer, no qual examinamos os resultados de testes psicológicos com 15 jovens americanos. Na ocasião dos testes, eles tinham de 3 a 6 anos e percebemos que, em geral, eram muito inteligentes. Examinando as escalas que mediam comportamentos problemáticos, vimos que a média estavam todas dentro dos parâmetros normais, não havendo nenhum indício de danos psicológicos. Esses resultados eram similares aos obtidos por Elendur Haraldsson e seus colegas com sujeitos em outros países. No Sri Lanka, os sujeitos também se saíam muito bem na escola, mas apresentavam alguns problemas comportamentais leves em casa. Igualmente significativo, não pareciam mais sugestionáveis que as outras crianças, o que desmente a tese de que alegavam lembranças de uma vida pregressa porque outras pessoas sugeriam para elas. No Líbano, as crianças também não revelaram quaisquer sintomas clínicos relevantes, embora costumassem fantasiar muito. Os testes provaram de novo que os sujeitos não eram particularmente sugestionáveis. De um modo geral, todas as crianças parecem estar bem. Quando uma criança fala de uma vida passada, os pais quase nunca sabem o que responder. Aconselhamos que prestem muita atenção a que os filhos estão dizendo. Algumas crianças se emocionam muito ao lidar com esses problemas e os pais deveriam ouvi-las respeitosamente, como o fazem com outros assuntos a que elas se referem. Ao ouvi-las falar de uma outra vida, os pais não devem fazer muitas perguntas diretas. Isso pode perturbar a criança. E mais importante, do nosso ponto de vista, levá-las a fabricar respostas. Então, separar lembranças de fantasia se torna difícil, quase impossível. Fazer perguntas genéricas, sem respostas definidas, como "Você se lembra de algo mais?", é ótimo e revela empatia com as palavras da criança. Isso deve ter sido assustador quando, por exemplo, a criança fala de um acidente fatal. Isso normalmente funciona.
Nós aconselhamos aos pais que registrem por escrito quaisquer declarações dos filhos sobre vidas passadas. Isso é, sobretudo, importante nos casos em que as crianças fornecem informação suficiente para identificar uma pessoa falecida. Numa situação assim, registrar as declarações logo no início será crucial para se obter os melhores indícios de que a criança realmente se recorda de fatos de uma vida pregressa. Ao mesmo tempo, os pais não devem envolver-se com as declarações a ponto de eles próprios e os filhos perderem de vista o fato de que a vida atual é agora mais importante. Se as crianças insistirem em dizer que anseiam pela antiga família e o antigo lar, explicar a elas que a sua família atual é a que terão durante esta vida pode ajudar. Os pais precisam reconhecer e valorizar o que os filhos lhes dizem, mas sempre deixando claro que a vida passada ficou no passado. Às vezes, os pais se mostram mais perturbados ao ouvir as declarações do que os filhos. Escutar uma criança descrever a experiência de morrer de uma maneira dolorosa ou difícil não é nada agradável, mas os pais e o filho devem ter em mente que ele agora está seguro. Alguns pais talvez se sintam confortados ao saber que grande parte dessas crianças param de falar em vidas anteriores quando chegam à idade de 5, 7 anos. Como já mencionei, só em raras ocasiões as lembranças persistem na adolescência ou na maturidade. E mesmo assim, costumam ser menos intensas do que foram na infância. Em muitos casos, quando as crianças ficam mais velhas, nem mesmo se lembram de ter falado alguma vez sobre vidas pregressas. De modo geral, os pais acham essas lembranças de existências anteriores mais impressionantes do que os filhos, para quem elas são simplesmente parte de sua própria experiência de vida. As crianças, então, esquecem as recordações e passam a ter uma infância normal. Especulações de natureza espiritual. Os nossos casos contribuem para evidenciar que a consciência é capaz de sobreviver à morte, pelo menos em algumas situações, e essa parece seguramente uma descoberta bem mais importante do que quaisquer outras de caráter específico que pudéssemos discernir. Quer isso dizer que cada um de nós é algo mais que um corpo físico. Temos também uma consciência apta a sobreviver à extinção desse corpo. Se mudarmos a terminologia, substituindo consciência por espírito, diremos então que todos possuímos um componente espiritual, tanto quanto um corpo físico. E se concluirmos que cada pessoa que conhecemos é um ser, ao mesmo tempo espiritual e físico, poderíamos usar esse conhecimento para modificar a maneira com que nos tratamos uns aos outros? A resposta talvez fosse sim. Mas um monge, Swami Makliananda, disse certa vez ao Dr. Stevenson, abre aspas, nós da Índia sabemos que a reencarnação ocorre. Isso, porém, não faz diferença. Temos aqui tantos trapaceiros e malfeitores quanto vocês no Ocidente. Fecha aspas. O Dr. Stevenson ressalta que, embora isso provavelmente esteja correto no geral, a crença na reencarnação pode, sem dúvida, fazer uma diferença para a pessoa que aceita todas as implicações da doutrina. Eu mesmo espero que a consciência de termos um componente espiritual merecedor de tanta atenção e cuidados quanto a contraparte física faça essa diferença. O enfoque excessivo no físico de certo nos impede de descobrir que atitudes tomar para desenvolver o lado espiritual, tornando-nos também mais agressivos e egoístas nos contatos com os semelhantes. Seguramente aprenderíamos a ser menos materialistas caso soubéssemos que um mundo espiritual mais vasto se abre para nós. Aceitar por inteiro que todos somos seres espirituais exige, é claro, algo mais que apenas tomar conhecimento de pesquisas sobre reencarnação. Contudo, esse conhecimento por si só é capaz de permitir às pessoas explorar meios de viver uma vida mais espiritualizada. Outra questão a examinar. Se aqueles de nós que não se recordam de vidas anteriores reencarnam, então alguns problemas emocionais podem acompanhar-nos ainda que tal não aconteça com as lembranças.
Os bebês nascem com temperamentos diversos e diferentes reações emocionais ao que lhes acontece. Isso leva os biólogos a indagar até que ponto os genes afetam as nossas emoções. Mas podemos nos perguntar se no processo não está envolvida também uma consciência ao lado espiritual que transporta emoções de vidas passadas. Sendo assim, isso implica que dispomos de múltiplas existências para resolver problemas emocionais difíceis. Embora a ideia de carregar bagagem emocional de uma vida para outra possa parecer desagradável, a perspectiva de ter mais de uma para lidar com essa bagagem sugere também que talvez estejamos capacitados a resolver mais problemas do que se supõe. O conceito de reencarnação é atraente para muitas pessoas, por causa da possibilidade de, vivendo muitas vidas, acumularem sabedoria, tornando-se mais afetuosas e pacíficas no decorrer do processo. Posto que não devemos esperar perfeição, nem mesmo depois de uma série de existências, sem dúvida, ficaremos mais perto dela caso tenhamos mais de uma vida para fazer progressos. Com o risco de parecer filosóficos, podemos ir adiante e especular que semelhante raciocínio sugere também a eventualidade de uma mudança de propósito na passagem de uma vida para a próxima. Poderíamos, então, encontrar não um único significado da vida, entre aspas, mas diferentes objetivos em cada uma. Uma pessoa tende a encarar problemas emocionais muito diferentes dos de outra. Por isso, vemos algumas satisfeitas em investir toda a sua energia no relacionamento com os entes queridos. Outras se mostram felizes por estar sozinhas, procurando apenas firmar-se no mundo dos negócios. Talvez todos nós nos percamos ao tratar de diferentes aspectos do nosso ser até encontrarmos o caminho certo. A ideia segundo a qual podemos tirar da vida pelo menos uma experiência sem precisar obter tudo de uma só vez é certamente tranquilizadora. Mas a parte difícil para muitas pessoas consiste em desenvolver um senso de propósito qualquer na vida. Eis uma tarefa que temos de enfrentar, quer vivamos uma ou muitas existências. Mas ela parecerá menos formidável se concluirmos que desenvolver um senso de propósito num aspecto da vida basta, por enquanto. Não precisamos participar de todos os tipos de experiências ou sucessos numa vida para que ela tenha valor. Pesquisas futuras. Mesmo depois de 40 anos de pesquisa, o nosso trabalho aqui está longe de ter sido completado. Pretendo continuar examinando, de preferência, os casos americanos de lembranças de vidas pregressas. Graças a estudos voltados para determinados aspectos dos casos, espero que, com mais pessoas inteiradas dos nossos esforços, consigamos concluir as pesquisas de casos americanos em maior número e de maior impacto. Se, nos Estados Unidos, podemos estudar casos tão impressionantes quanto os melhores da Ásia, então será difícil para o público negar-se a considerar o trabalho. Tem sido difícil encontrar casos por aqui, mas continuo acreditando que, num futuro próximo, reuniremos deles uma coleção tão bem documentada a ponto de nos permitir responder com segurança à pergunta sobre se algumas crianças são mesmo capazes de recordar vidas passadas. Talvez disponhamos também, no futuro, de outro instrumento para ajudar a responder à pergunta. Inúmeros pesquisadores vêm examinando como o cérebro funciona ao evocar lembranças reais, em comparação com lembranças falsas. Ou seja, coisas que as pessoas julgam ter acontecido, mas não aconteceram. O trabalho ainda está na fase preliminar. Mostram-se às pessoas listas de palavras. Escolhe-se uma palavra e pergunta-se a elas se essa palavra estava na lista anterior. Às vezes, elas pensam se lembrar de tê-la visto na lista, quando na verdade não a viram. Tem, portanto, uma falsa lembrança. Os pesquisadores empreenderam estudos de imagens cerebrais, onde avaliam a atividade do cérebro quando as pessoas estão tendo lembranças falsas e comparam-nas com a atividade gerada quando estão tendo lembranças verdadeiras. Descobriram que diferentes partes do cérebro atuam durante as diferentes recordações. Se essa pesquisa progredir o bastante para que os testes determinem se certas pessoas estão tendo lembranças acuradas de acontecimentos remotos nesta vida, então poderemos usá-la
a fim de avaliar também reminiscências de vidas passadas. Isso talvez leve anos, na melhor das hipóteses, mas ainda assim é uma possibilidade intrigante. Se estabelecermos, ao menos para nossa satisfação pessoal, que algumas crianças de fato conseguem recordar eventos de vidas pregressas, estaremos aptos a explorar mais a fundo as questões suscitadas neste capítulo. Gostaríamos muito de aprender mais a respeito do processo de reencarnação, se é que ele ocorre, e espero que esse conhecimento venha a capacitar as pessoas a operar mudanças positivas na vida. Outro trabalho está em curso no Departamento de Estudos da Personalidade da Universidade da Virgínia. O Dr. Bruce Grayson, atualmente diretor do departamento, concentra-se sobretudo nas experiências de quase-morte. Num de seus estudos corriqueiros, ele instala um computador portátil na parede de um quarto do hospital onde os pacientes tiveram implantados desfibriladores cardíacos. Dado que arritmias do coração, potencialmente fatais, são induzidas nos pacientes durante o processo, o Dr. Grayson tenta descobrir se algum deles terá uma experiência de quase-morte e será capaz de descrever a tela de descanso exibida no computador ao longo do procedimento. A doutora Emily Kelly conduz pesquisas sobre toda uma variedade de experiências inusitadas, incluindo aparições e visões à beira do leito de morte. Atualmente faz com médiums um estudo no qual eles citam mensagens de pessoas mortas e supostamente ansiosas por comunicá-las a voluntários que perderam entes queridos. Os médiums devem fazer o relato sem obter nenhuma informação dos voluntários. Na verdade, nunca chegam sequer a vê-los ou a falar com eles. Se apresentam informações acurada, sabemos que não a deduziram de nada que os voluntários tenham dito ou feito. Esses estudos são fascinantes, e bom seria se continuássemos a fazer progressos na consideração da possibilidade de sobrevivência após a morte. O Departamento de Estudos da Personalidade ainda depende de donativos para financiar boa parte de suas atividades diárias. Quando o dinheiro é suficiente, o departamento consegue levar adiante mais projetos de pesquisa. Nos tempos magros, atividades e pessoal têm de sofrer cortes. O estado da Virgínia não contribui para os trabalhos do departamento, e a generosidade de pessoas como Chester Carlson e outras, lado a lado com fundações privadas que fizeram doações substanciais, é o que tornou possível a pesquisa. Esperamos ser suficientemente afortunados para dar sequência ao trabalho e mesmo expandi-lo no âmbito dessa interessantíssima questão que é a da vida após a morte. Considerações finais. Se pudermos algum dia dar uma resposta definitiva à pergunta sobre se sobrevivemos à morte, não me restarão dúvidas de que este trabalho com crianças pequenas terá sido parte importante da solução. Desse modo, veremos que os menores e mais jovens de nós possuem sabedoria para compartilhar com os outros. Talvez sejam almas velhas em corpos novos. Se somos todos criaturas espirituais, devemos aprender a tratar os nossos semelhantes com o respeito que isso implica. E tratar crianças respeitosamente pressupõe ouvi-las. Assim como os meninos e meninas deste livro podem ter um importante conhecimento a dividir conosco, outros também o terão, caso estejamos prontos a escutar esses pequenos companheiros de viagem na surpreendente estrada da vida, da boca das crianças. Por Jim B. Tucker.